Quem você é e onde você quer chegar? Palavra pequena, mas de grande expressão em nossos corações. A pessoa que você tem sido diz muito onde você vai chegar. Quem você é e onde você quer chegar. Eu quero utilizar de alguns textos descritos pelo apóstolo Paulo, que ele, em vários textos, em várias oportunidades, ele utiliza de meios que o Senhor ensinou para ensinar também as pessoas das igrejas as quais ele passou pastoreando. E nós conseguimos perceber o caráter do Paulo, conseguimos notar o projeto que Deus tinha na vida dele, o que ele estava se abstendo para viver a vontade de Deus, e ele também sabia onde queria chegar. E isso faz com que o ministério dele, a vida de Paulo, tivesse e foi um grande sucesso. O ministério do apóstolo Paulo foi um sucesso, porque ele sabia quem ele era e também sabia o alvo que ele tinha. Difícil é para uma pessoa que tem muitos objetivos, muitos sonhos, mas não sabe quem é. Não padroniza a sua vida de acordo ou com um objetivo tal que alcance esses sonhos e projetos. Muitas pessoas, elas têm um prazer de sonhar, de pensar em chegar a tais lugares, tais posições, mas nunca chegarão se elas não estiverem andando de acordo com o que a palavra diz. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo na carta enviada à igreja de Filipe, à igreja de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, ele dá uma declaração acerca dele mesmo. Ele diz assim, irmãos, quanto a mim, eu não julgo ou não penso que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele fala algo sobre a sua própria vida. Ele diz, olha, eu não sou a pessoa, eu não julgo achar ser melhor que ninguém e nem digo que já alcancei tudo o que eu queria. Isso começa a notar-se que ele está pleiteando, está lutando para alcançar esse projeto de Deus. E olhando no sentido da pregação do evangelho, da vida de um cristão, de alguém que quer andar com Jesus, guarde bem esse recado no seu coração, porque um cristão só é chamado por cristão porque ele segue a Cristo, ele vive os ensinamentos de Cristo, ele vive de acordo com a vida de Cristo, ela também vive. Então, em todos os sentidos, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não sou o melhor, não digo que sou o melhor, não digo que estou já preparado e pronto, mas eu estou no alvo, eu estou seguindo, estou prosseguindo. Aí ele refere-se ao porquê ele continua prosseguindo, mesmo sabendo, aqueles que conhecem um pouquinho da história bíblica, você vai ver que o apóstolo Paulo foi muito perseguido. Inclusive, a carta de Filipe é descrita quando ele está preso. Ele está encarcerado numa prisão e ele envia essa carta de exortação para a igreja de Filipenses. Ele deixa claro isso, olha gente, eu não estou perfeito, eu não sou a pessoa certa que vocês acham ser a melhor, não me digo que seja isso, mas eu estou prosseguindo, eu estou continuando lutando para poder alcançar alguns, para alcançar principalmente o trono soberano da graça de Deus. O que me fará ganhar o prêmio da salvação é prosseguir. Outrora eu já tive a oportunidade de atender pessoas e nós vamos percebendo que há pessoas que elas têm, olhando para ela você fala, meu Deus, essa pessoa vai crescer, vai despontar, vai ser uma bênção. Olhando para ela, essa pessoa corre, essa pessoa, ela é aquela pessoa que está sempre proativa, aquela pessoa que está sempre disposta. Aí vai passando o tempo, você vai vendo que algumas pessoas vão cansando.
E um dos segredos para a gente, se é um segredo, mas é algo muito bem revelado, mas posso assim dizer como esse termo, né? Uso isso como analogia, o segredo para permanecer sempre de pé é não parar. O apóstolo Paulo diz, olha, eu não acho que já tenha alcançado, mas o que eu estou fazendo é prosseguir. E o que ele usa para poder pisar como base, ter um lugar firme para não parar, ele olha e diz claramente, eu olho para frente onde há o meu alvo. O meu alvo é ser salvo. Logo, se eu tenho um alvo de ser salvo, meu objetivo é ser salvo, eu vou viver de modo que eu vá alcançar a salvação, de modo que eu chegarei até o meu Deus com a minha salvação em mãos. E isso, prova disso que ele fala, eu estou me esquecendo do passado, estou deixando o passado para trás para alcançar um objetivo, e esse objetivo muitas vezes você vai ter que também abster-se de muita coisa. Abster, você vai ter que negar muita coisa, você vai ter que deixar muita coisa para trás, você vai ter que olhar para trás e encarar muita coisa que em outro momento, em outra fase da tua vida, você vivia, lutando, pleiteando e sem olhar o que poderia acontecer. Mas hoje tem coisas que você, para alcançar certas coisas maiores, você vai ter que deixar algumas coisas para trás. E o mesmo apóstolo Paulo, ele fala na primeira carta aos Coríntios, eu quero que você vá comigo, no capítulo 9, no versículo agora, o 22, eu quero ler, o versículo 22. Ele diz assim, ó, fiz-me como um fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, vamos pensar, o apóstolo Paulo, ele dá uma lição do que ele mesmo pratica, do que ele mesmo faz para alcançar o alvo, o objetivo. Ele dá então a introdução e fala, você tem que prosseguir para o alvo, esquecer do passado. E ele deixa bem claro, olha, e entenda bem, o nosso amigo apóstolo Paulo era um homem douto, um homem conhecido, ele era um homem que tinha muito agregado, ele tinha muita sabedoria, ele conhecia muito bem tanto a lei quanto a graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha uma qualidade na vida dele, ele era um homem de tanta sabedoria que tudo que se ensinava ele com facilidade aprendia. Ele falava em outras línguas. Se você procurar estudar um pouquinho sobre a vida do Paulo, grande apóstolo Paulo, você vai ver que a própria linguagem das suas cartas era uma linguagem diferente, uma linguagem mais rebuscada, com o interesse de colocar sempre o Senhor Jesus à frente de qualquer coisa que ele faria. E ele deixa bem claro, olha, eu quando estive diante de pessoas fracas, ele não está falando somente de uma fraqueza do corpo, quando uma pessoa está passando por um momento de dor, mas ele diz, olha, aquelas pessoas que ainda são fracas, que não estão firmes na fé, que qualquer coisinha ela pensa em desistir, qualquer coisinha ela pensa em desanimar, qualquer coisa a pessoa já pensa até em abandonar tudo. Tem gente que ela por mais que ela conheça Cristo, ela pensa em desistir, ela pensa em parar. Então o apóstolo Paulo ele deixa claro, olha, quando eu estive com pessoas que tinham uma certa fraqueza espiritual, que tinha uma pouca força pelo Evangelho para continuar, eu me igualei. Eu fiquei ali junto com aquela pessoa, não me demonstrei melhor do que ela, não me achei melhor. Ele baixava a sua guarda com o interesse de mostrar para aquelas pessoas que havia possibilidade de vencer. É aquele ditado popular, você já deve ter ouvido falar, da alma de João sem braço. Ele não mostrava tudo o que sabia, mas ele aos poucos ele ia ganhando aqueles que ainda tinham algum tipo de fraqueza. E isso é visível lá no versículo
Deixa eu achar o versículo-chave. O versículo 16 fala assim, voltando atrás um pouquinho. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho, ai de mim. E por isso, se o faço de boa mente, terei um prêmio. Mas se de má vontade apenas uma dispensação me é confiada. Se eu faço, por exemplo, se o pastor vem aqui porque me é uma obrigação, porque eu tenho que pregar, porque há aqui uma televisão, há um trabalho que se realiza nessa cidade aqui em Pato Branco pela TV Nova Conexão, eu transmito isso para você na televisão, no Facebook, no YouTube, eu tenho que estar aqui. Não, se eu estiver aqui só para poder ser um dispenseiro, eu só estou a trabalho. Eu não estou fazendo isso como uma pessoa que espera alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A soberana vocação é aquilo que eu faço algo que é do céu. Então ele está dizendo, olha, eu faço isso, essa obrigação que a minha é imposta, e ai de mim. Ele entendia que o projeto de Deus era muito além do que a força, os desejos pessoais dele. Lembrando que Paulo era um homem que tinha muito conhecimento. Ele poderia trabalhar em qualquer ramo que ele seria bem sucedido, apesar de que no ramo que ele trabalhava, ele era fabricante de tendas, ele ganhava o seu ganha-pão. Ele nem vivia daquilo que proporcionava as ofertas da obra de Deus, porque ele queria de todas as maneiras ser uma pessoa tão simples para ganhar as pessoas para Jesus, para que ninguém escandalizasse na vida dele. E ele toma esse partido e fala, olha, eu tomo para mim, eu tento de todas as formas ganhar essas pessoas, por quê? Porque eu quero um prêmio verdadeiro, eu quero ser salvo, eu quero combater o combate da fé, eu não quero só ser mais um no meio de uma multidão. A pergunta do início da mensagem que eu faço agora na metade da pregação e no final farei de novo: quem você é e onde você quer chegar? Se você não sabe quem você é, você não vai chegar em lugar nenhum. Você pode projetar muita coisa, mas você não vai chegar a lugar nenhum, porque você não sabe quem você é em Cristo. O Paulo sabia quem ele era. E por isso ele fala, eu não posso ser só um dispenseiro, eu não posso ser só um trabalhador, alguém que é remunerado para fazer alguma coisa. Eu preciso fazer, eu preciso buscar Deus de verdade. Aí ele fala no versículo 18, logo, que prêmio tenho? É uma pergunta. Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre, ele está falando dele mesmo, sendo livre para com todos, fiz-me de servo de todos, para ganhar ainda mais. Ele reconhece que, para ele já entendeu aonde ele vai chegar. Ele já entendeu que as coisas do meio da caminhada até chegar o dia do seu prêmio, da salvação eterna, ele entendeu que ele precisa se rebaixar à servidão, porque Jesus Cristo disse dessas palavras, as quais marcam o meu coração: quem quer crescer, quem quer ser grande, seja servo. O servo, ele vive para servir. Uma frase feita que se diz: o servo que não serve não presta para servir. O servo que não serve não presta para servir. Se eu sou um servo de Deus, mas eu não sirvo a obra de Deus, eu não estou disposto a servir por amor, por dispensação do evangelho, por ter prazer em fazer a vontade de Deus, que prêmio eu vou ter? Eu falo isso, e isso você pode ter usado já de várias frases que você escuta aí, pessoas, né? Aquelas frases prontas, aquelas tirinhas, né? Que a pessoa coloca ali, muitas vezes, olha, se você se esforça muito, você será recompensado. Aquelas frases de para-choque. Você vê que o apóstolo Paulo fala com todas as letras, né? Olha, eu me fiz, mesmo sendo uma pessoa livre para escolher o que eu quiser, sabendo e conhecendo e poderia alcançar a salvação do Senhor sem me preocupar com ninguém, mas eu entendo que o evangelho me faz eu ir até as pessoas que precisam do Senhor, levar aquilo que tenho. Lembrando que ele mesmo disse lá na carta aos Filipenses que ele não se achava melhor e não queria achar também que ele já tinha alcançado a salvação. Por isso todo dia ele vai plantando.
Aí eu fico pensando para os dias de hoje, o grande apóstolo Paulo, homem de oração, homem de combate, homem de fé, um apóstolo, alguém que tinha trabalho dia e noite e dia com o evangelho, o tempo todo falando de Jesus, um homem que respirava Jesus Cristo. Ele diz que ele precisa, ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai nós, irmão, agora que temos tantas facilidades. Ah, porque eu não posso, porque não dá, porque isso, porque aquilo. Veja que quanto mais a gente conhece de Deus, mais presente você vai querer estar, mais você vai querer fazer. Por isso a pergunta que vem a calhar: eu sei quem eu sou, eu sei onde eu vou chegar. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei onde eu vou chegar. Você sabe onde você chegará. Você olha para uma pessoa, tem pessoas que você olha para ela, você já sabe no que vai dar. Tem pessoa que você fala: meu Deus, olha, se essa pessoa continuar assim, não sei não, viu? Eu até posso me lembrar que agora aqui, ó, o Espírito Santo me lembra, deixa eu ver o versículo em Gênesis, capítulo de número, deixa eu ver, o 4, é o 4, que diz lá o versículo de número, deixa eu ver o versículo chave, o 6, 4, 6 fala assim, ó: e o Senhor disse para Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Gênesis 4, 6. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Veja que o Senhor, ele avisou: cara, você vai fazer uma coisa muito errada. Ô Caim, ó, tá à porta aí, esse desejo pecaminoso tá na porta. Se você continuar, você não terá aceitação. O apóstolo Paulo nos dá esse entendimento de que se fazer de servo é você obedecer à chamada de Deus. Tem gente que ela vê, por exemplo, pessoas de forma bíblica, que de todo o período bíblico você vê pessoas que destacaram-se porque elas foram diferentes, elas resolveram ouvir a vontade de Deus, não ouviram a sua ira, não ouviram o seu ego, não ouviram o seu orgulho, não ouviram aquilo que elas mesmas desejavam para alcançar algo de Deus. E o Paulo deixa claro para a gente que ele fala: olha, eu me faço de servo, mesmo podendo, mesmo tendo liberdade para fazer o que quisesse, eu sou um servo, estou à disposição. Aí você vai ver, por exemplo, aquela pessoa que ela diz que é médica, é um doutor, um advogado, um engenheiro. Eu não vou à igreja não porque eu tenho uma posição, né? Porque eu tenho um carro assim, eu tenho um carro assado, porque eu tenho uma posição a zelar. Irmão, quanto mais a gente cresce em Deus, mais servo, mais voluntário será o nosso coração. Mais disposto para ajudar, para interceder será o nosso coração. E quanto mais nos afastamos, mais distante nós estamos de Deus. E o Paulo, ele está mostrando para ele, tem pessoas, como eu falei para você, usando o Caim de exemplo, tem pessoas que você olha para ela, você sabe no que vai dar, o intento, o desejo do coração dela já está mostrando onde ela vai chegar. Tem pessoas que você fala: meu Deus, se essa pessoa continuar assim, vai estar nas drogas, vai estar na bebida, vai dar separação, vai ter problema. Você olhando, você vê. Deus olhou para o Caim e falou: Caim, tem alguma coisa errada aí, meu amigo. Se você continuar com esse desejo, não vai ter aceitação para você. E ele foi e caiu. Deus viu, tentou alertar, mas ele não ouviu. Tem pessoa que você sabe que ela deveria buscar, mas ela não busca. E a queda é iminente, mais cedo ou mais tarde virá a queda. Então, voltando a falar do apóstolo Paulo aqui de novo, versículo agora é o número 24. Não sabeis vós que os que correm em um estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Ele diz: olha, eu me julgo a servidão, eu coloco a minha vida a servir a todos, com o interesse de ganhar o fraco, de ganhar o judeu, de ganhar o ateu. Ele fala com clareza isso, ele aborda essa situação e diz: olha, eu faço tudo isso porque eu quero viver o evangelho.
Eu quero ser um participante do Evangelho. Ele quer dizer, eu quero fazer parte das pessoas que vivem as boas novas. E quem quer viver as boas novas deve entender que quando ele diz, ele usa o termo, ele usa ali para a gente poder fazer ele mesmo faz uma analogia sobre o atletismo. Ele usa aqui, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm. Ele quer dizer, na largada está todo mundo correndo junto. Todos querem alcançar o prêmio. Só que ele fala, vocês devem correr de uma maneira que você vá alcançar. E eu vou agora fazer uma analogia acerca deste estudo. Ele diz, olha, vamos correr de uma maneira que nós consigamos alcançar. Vamos pensar em um atleta. Um atleta que ele estuda, ele treina para fazer parte de algum tipo, seja de um esporte de atletismo, seja um esporte de corrida, futebol, o esporte que essa pessoa praticar, ela vai precisar se dedicar. Se você conhece pessoas do ramo do esporte, se você conhece pessoas que treinam, ou se você vê, por exemplo, esses grandes atletas que estão no mundo todo, pessoas conhecidas, são pessoas que têm que se abster. Então, ele diz, olha, se a gente quer ser um atleta que vai ganhar essa corrida, nós vamos ter que fazer algumas coisas para alcançar. Por exemplo, um atleta, ele tem que deixar de comer certas coisas para poder manter o seu corpo, para poder cuidar, ele vai ter que comer coisas que ele não gostaria de comer e deixar de comer coisas que ele gostaria. A vida de um cristão, muitas vezes, você vai ter que deixar de algumas regalias para cumprir a vontade de Deus. Ele tem que, muitas vezes, em vez de estar com a família reunido, como muitos fazem, chega, por exemplo, após o horário de trabalho, ele se obriga a passar horas treinando. Seja qual for a atividade, ele tem que treinar. O atleta, ele vai ter que treinar e muitas vezes vai abdicar tempo com a família, vai abdicar tempo do almoço com a família, ele vai abdicar coisas. Ou seja, o Evangelho para nós é isso. O Evangelho te faz você abdicar de certas coisas para alcançar um objetivo maior. Por isso a pergunta, a quarta vez que eu falo, você sabe quem você é e onde você vai chegar? Você tem treinado o exercício do amor? Você tem exercitado a fé? Você tem praticado? Você tem ido para a igreja? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem participado das coisas de Deus? Ó, pastor, eu amo muito a Deus, mas eu não faço isso, então você não vai alcançar. Porque o atleta, ele usa esse termo para a gente já fazer essa analogia. O atleta tem que se esforçar. Ele vai ter que se dedicar para poder alcançar algo maior. Para ele, na hora da corrida, ele vai ter pessoas correndo ao seu lado que vão treinar como ele ou até mais do que ele. Então, ele vai ter que se esforçar mais e mais. A cada passo que há uma dedicação, eu tenho que me esforçar mais, porque sempre vai ter barreiras para me impedir. E eu vou terminar em Gálatas, vamos lá comigo, Gálatas, o capítulo é o 5, o próprio apóstolo Paulo enviando uma carta para a igreja da Galácia, o povo de Gálatas, versículo 7 fala assim, corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então o apóstolo Paulo olha para mim e para você, ele olha para a igreja da Galácia e fala, olha, vocês estavam indo bem, vocês já não sacrificavam a ídolos, vocês já não estavam mais voltados às crenças do judaísmo, vocês já não estavam apegados às imagens, às esculturas, vocês já não faziam rezas repetitivas, vocês estavam caminhando certinho, andando como alguém que vai alcançar o plano da soberana vocação, a salvação de Deus. Vocês estão andando bem. Aí ele fala, vocês estavam correndo bem. Mas por que você parou? Aí muitos podem falar, pastor, eu parei porque eu vi que não adianta. Quantas pessoas fazem isso? Desistem. Quantos? Na igreja a qual nós temos aqui em Pato Branco,
Nós temos um irmão que Deus o abençoe ele, o irmão Vinícius. Ele faz taekwondo. Ele até representou o esporte de taekwondo do Paraná. Ele representou no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele chegou entre os primeiros no Paranaense, tornou-se então um dos que tinha direito a tornar-se representante de um estado naquela área que ele luta, que é o taekwondo. Um menino, jovem menino da igreja. E crescendo foi lá e eu falei, menino, vai e dê o seu melhor. E mesmo que você não alcance a vitória de um campeonato brasileiro da área que você atua, você continue se esforçando, não pare. Porque tem dias que você não vai se sair vencedor todas as vezes. Por isso que o Paulo fala assim, olha, eu não julgo que achar em mim que já alcancei tudo. Ou seja, o Paulo está dizendo, eu continuo correndo, eu continuo me esforçando dia após dia para alcançar a salvação, diz o Senhor, que será alcançada pela força. Você vai ter que se dedicar mais, mas a preguiça toma conta de você. Você não consegue ir para a igreja porque é longe, você não consegue ir para a igreja porque é sol, você não consegue ir para a igreja porque está chovendo, você não consegue ir para a igreja porque demora o culto. Sempre tem uma desculpa, você trabalha demais, ou porque você tem que lavar a louça, tem que carpir o quintal, você tem que ir lá cortar grama, sempre tem uma desculpa. Desculpa não será dada diante de Deus, porque não vai ter desculpa no último dia. Por isso Paulo fala, você estava correndo bem, você ia para a igreja, você orava, você se esforçava, você ajudava o pastor, você estava junto sempre em tudo que precisava, por que parou? Ele está dizendo, vocês não estão obedecendo a verdade, por quê? Porque vocês começaram a correr bem, estavam crescendo bem, por que parou? O que te fez parar? Você se escandalizou com o pastor? Você se escandalizou com a igreja? Você se escandalizou com o ministério de louvor? Você se escandalizou com o ministério de evangelismo? Você se escandalizou com as coisas na igreja? Você se escandalizou com algo que te fez você deixar de correr a caminhada cristã, evangélica, verdadeira, aquele que vive o evangelho? Porque o Paulo diz, eu vivo e faço-me de fraco para com os fracos, para que eu também possa tomar parte do evangelho para mim. E ele fala aos filipenses, eu deixo para trás tudo que ficou lá e agora eu prossigo para um alvo. Você vai ver que tem gente que nunca vai alcançar o alvo porque ela não tem um objetivo em Deus. Ela não sabe quem ela é. E o Paulo está dizendo, olha, eu sou um homem que eu continuo prosseguindo para alcançar o alvo. Eu vou correr de maneira tal que eu vou alcançar. E ele chega e diz, gente, por que vocês pararam de correr? O que é que está impedindo você? Desculpa eu lhe falar isso, mas entenda, o que está impedindo você de buscar Deus? O que impede você? Não tem nada que impeça você buscar a Deus, de ser fiel, de praticar o amor, de liberar o perdão, de congregar, de ajudar, de ser fiel nas coisas de Deus, levar o evangelho verdadeiro, santo. Me desculpe, mas tem pessoas que têm vergonha de falar que é cristão. Vergonha para que não seja zombado pelos amigos. Aí você veja o que ele fala. Esta persuasão, versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. O que ele quer dizer? Vocês estão desistindo, mas não é porque Jesus te fez algo, ou ele te persuadiu você a errar. Não. Isso não é de Deus, porque se fosse de Deus, você estaria perto, não estaria afastado. Você olhou para o homem, você afastou-se da corrida, você deixou de esforçar-se porque você quis. E hoje você quer voltar e não está conseguindo. Você deve ter no seu coração bem claro o que eu vou falar. Você já ouviu aquela palavra, eu estou meio enferrujado. Né? Te chamo pro futebolzinho e você não... tô meio enferrujado. Vamos fazer uma caminhada? Tô meio enferrujado. Sabe aquela pessoa que ela sabe que ela tem que fazer alguma coisa, mas ela não está fazendo.
Tá enferrujado, o que você tem que fazer? Se tem uma coisa enferrujada, você vai lá e compra óleo Singer, compra WD-40, passa lá no negócio lá e renova o trem lá, ué. Agora você precisa caminhar, entenda, guarde o que eu estou falando, pode ser até uma direção de Deus para você que está aí, mal parado, olhando para o céu. Ei, pastor, para ir na igreja tem que ir de a pé. Ou que benção, além de você praticar a fé, você pratica o exercício físico também. Pare de ficar olhando para trás. Vamos olhar para o alvo, vamos olhar para a palavra de Deus. Ele está deixando claro quem está persuadindo vocês. O que ele quer dizer? Quem que vocês estão ouvindo? E o próprio Paulo podia também deixar claro para você, até que nós aqui estamos agora falando sobre essas atitudes. O Paulo sabia quem ele era e sabia onde ele chegaria. Onde você vai chegar com a fé que você tem? Eu ouvi uma vez um pregador que falava assim, tem gente que tem fé igual pé de café, que só produz de vez em quando, a cada 6 meses. Não, você tem que produzir fé todo dia, você tem que crer todo dia você tem que crescer no Senhor. Aí ele termina dizendo no versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Sabe o que ele quis dizer? Ele usou as palavras de Jesus. Vocês ficam ouvindo gente negativa, gente que não tem fé. E sabe, eu comentei isso num culto de ontem que eu falava, pelo amor de Deus, ninguém leve isso com maldade no coração, mas tem gente que quanto mais sabedoria ela tem, quanto mais ela sabe das coisas, quanto mais parece ser uma pessoa muito inteligente, por favor, não me tenha por mal com a palavra que eu vou usar, mas quanto mais ela parece ser inteligente, mais burra ela fica. Desculpe que eu não acho outro termo para falar, porque aquela pessoa ela acha que é melhor que todo mundo, é orgulhosa. Mal sabe ela. Põe na tela para mim Apocalipse, deixa eu só ter certeza, é o capítulo 3, versículo de número 17, se não me engano. Não, é o versículo 16. Apocalipse 3, deixa eu ter certeza para não falar o versículo errado. É o 16 mesmo, pode colocar o 16. Não, perdão, falei errado, é o 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí o Senhor diz, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aquele que acha ser alguma coisa sem o Senhor é um desgraçado. Pastor, o senhor falou palavrão? Não, a Bíblia está escrito na Bíblia. Põe na tela de novo para as pessoas verem, por favor. Põe na tela. Olha o que está escrito aí, ó. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado. Sabe o que é uma pessoa desgraçada? Uma pessoa desgraçada é uma pessoa que tem ausência da graça. Alguém que não vive a vontade de Deus. Alguém que não vive na graça de Deus. Agora, depois de tudo que você ouviu até agora, já estou um bom tempo pregando aqui, você precisa saber quem você é em Cristo e saber onde você vai chegar. Porque se você estiver correndo com Cristo, correndo bem com Jesus, se você não deixar ninguém entrar na tua mente dizendo que você tem que ser isso ou aquilo, está uma onda de dizer agora, não, a criança quando nasce não pode colocar o nome dela porque ela tem que crescer e escolher o que ela vai ser. Jesus, tem misericórdia. As pessoas estão persuadindo pessoas que são de Deus, que creem na palavra do Evangelho, a fazer coisas que não fariam se não fossem persuadidas por uma mentira. Quem te ensinava era Cristo, a palavra. Agora o que fala você acredita. Outrora você tinha uma posição em Cristo, agora você não tem mais. Agora você se posiciona do jeito que você está ouvindo alguém te falar. Quem que fez você pensar assim? Quem fez você mudar de ideia? Eu mesmo, não foi. Por si só você não tomaria a decisão de se afastar de Deus. Você olhou para alguém que te influenciou, porque não foi Deus que persuadiu você se afastar. Então, termino a mensagem com tudo que você ouviu agora, você pode ter uma base. Você sabe quem é e você sabe onde você vai chegar? Se não, procure buscar a Deus, correr com paciência a carreira que está proposta diante de você, tá bom? Vamos orar? Pegue seu copo com água. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, Jesus. Nós temos alvos
objetivos, e onde o Senhor está, ó Deus, temos certeza que cada um deles se cumprirão. Mas se o Senhor não está nessa obra, ó Deus, nada se cumprirá. Por isso, meu Deus, que eu te peço que ninguém dos que estão aprendendo, os que querem andar realmente com Jesus, que nada, ó Deus, e nem ninguém atrapalhe a corrida de fé deles, para que possam continuar olhando somente para o Senhor. Oro pelos doentes, pelos enfermos, oro por aqueles que estão acamados, aqueles que estão com gripe, aqueles que estão internados em hospital. Oro por quem está com crises, crise de labirintite, crise, ó Deus, de rinite alérgica, pneumonia, bronquite asmática, uma asma que está atacada. Em nome de Jesus eu te peço, coloca uma unção nessa água, para que o doente bebendo dessa água seja curado, para que o enfermo bebendo dessa água seja liberto. Pai, em nome de Jesus, eu determino uma bênção sobre a vida dessa pessoa que está em casa sofrendo com a sequela do Covid, uma sequela de um acidente, uma sequela de AVC, uma sequela que está matando essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu determino sobre essa pessoa a tua bênção, a tua cura, em nome de Jesus. Se você quer, diga amém e beba comigo desta água em nome de Jesus. Bendito seja o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré.